Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo num texto bem desafiador do Gilles Dauvé. É um daqueles que vira de cabeça para baixo que a gente costuma pensar sobre fascismo e a luta contra ele. Então se prepara, porque a ideia central aqui é bem radical. Bom, vamos começar direto com a frase que é a peça-chave de todo esse quebra-cabeça. O antifascismo é o pior produto do fascismo. É uma frase que causa um choque, né? Como assim a luta contra o fascismo pode ser o seu pior produto? Para a gente conseguir entender isso, a gente vai precisar desmontar esse argumento passo a passo. Então, o nosso trabalho aqui é investigar como o autor chega a essa conclusão que vai tão contra o senso comum. A questão não é nem concordar ou discordar, mas sim seguir a linha de raciocínio do texto para entender uma perspectiva totalmente diferente sobre a história do século XX. E para a gente conseguir seguir essa lógica, o ponto de partida é tudo. O autor ele não usa as definições que a gente acha no dicionário, sabe? Ele trabalha com conceitos bem específicos de Estado, de democracia e de fascismo. Entender como ele define essas palavras é a chave para decifrar todo o resto. Vamos então para o coração do argumento. É aqui que o autor vai definir a relação entre democracia e fascismo, não como coisas opostas, mas sim como duas faces da mesma moeda, o Estado. Pela lógica do texto, o Estado capitalista não é um juiz neutro, que fica ali acima das classes. A função principal dele é gerenciar e garantir que o sistema capitalista continue de pé, custe o que custar. E para fazer isso, ele pode assumir formas políticas diferentes. Uma hora ele é uma democracia, outra hora uma ditadura. A forma muda, mas o objetivo, esse continua o mesmo. Agora a coisa fica interessante aqui. Para o autor, democracia e fascismo são apenas dois métodos diferentes para gerenciar o capital. A democracia, ela traz as organizações dos trabalhadores para dentro do sistema, usa reformas para acalmar os conflitos, é a ferramenta ideal para tempos mais tranquilos. Já o fascismo, bom, ele destrói essas organizações e usa a força bruta. É a ferramenta para tempos de crise aguda. O ponto central é esse. São ferramentas diferentes para o mesmo trabalho, que é manter o controle social. Certo, mas como essa mudança de uma forma para outra acontece? O texto descreve um processo em 3 passos. Primeiro, vem uma crise, e as necessidades do capital mudam. Segundo, a luta da classe trabalhadora fica mais intensa, e o resultado disso, se ela vence ou é derrotada, é decisivo. E por fim, o Estado se adapta. Ele troca de roupa política, digamos, para aquela que for mais eficiente para manter a ordem. Agora vamos sair um pouco da teoria e ver como isso se aplicaria a um caso real da história. O autor começa pela Alemanha, argumentando que a verdadeira derrota do movimento revolucionário não veio com o fascismo, veio bem antes. Essa citação do texto é fundamental para entender a ideia. A tese aqui é que a democracia não é só uma vítima inocente do fascismo, pelo contrário. A social-democracia, governando o Estado democrático, é quem primeiro esmaga o potencial revolucionário dos trabalhadores e, com isso, abre o caminho para que, mais tarde, uma ditadura possa se instalar. Essa linha do tempo ilustra muito bem esse ponto, olha só. Entre 1919 e 1921, a ameaça revolucionária de verdade foi eliminada, não pelos nazistas, mas pelo governo social-democrata. Anos depois, em 1932, a estratégia antifascista de apoiar o mal menor, o Hindenburg, falhou de forma espetacular, porque foi ele mesmo que nomeou Hitler como chanceler. Na visão do autor, a democracia primeiro desarmou a revolução, para depois entregar o poder para o fascismo. Vamos agora para o exemplo talvez mais complexo que o autor usa, a Guerra Civil Espanhola. Aqui, ele vai explorar como um momento que era genuinamente revolucionário acabou sendo transformado em outra coisa. A análise que o autor faz da Espanha gira em torno dessa pergunta. O que começou como uma revolta real de trabalhadores contra a burguesia foi aos poucos sendo transformado numa guerra entre duas formas de governo capitalista, com os trabalhadores sendo usados como massa de manobra dos dois lados. Bem no comecinho, em julho de 1936, os sinais de uma revolução social eram muito claros. Depois da tentativa de golpe do Franco, foram os trabalhadores que pegaram em armas, que derrotaram os militares em lugares como Barcelona e Madrid, formaram suas próprias milícias e começaram a coletivizar a economia. Por um momento muito breve, eles eram a força que mandava. Só que aí, segundo essa análise, acontece a grande virada. Toda aquela energia revolucionária foi canalizada. O poder que estava nas ruas foi entregue de volta para o governo republicano. As milícias autônomas viraram parte de um exército regular. A prioridade máxima mudou.
Não era mais fazer a revolução, e sim defender a democracia contra o fascismo. E foi assim que o conflito deixou de ser sobre derrubar o sistema para virar uma disputa sobre qual forma de Estado capitalista ia vencer. E essa citação no Bonaventura Durruti, que era um líder anarquista muito famoso, captura perfeitamente essa mudança de foco. A prioridade absoluta virou a luta militar contra os fascistas, deixando para depois o que ele chamava de experiências administrativas, ou seja, a própria revolução. A unidade antifascista se tornou o objetivo principal acima de qualquer outra coisa. E tudo isso nos leva de volta à conclusão do autor, onde ele junta esses exemplos todos para explicar o que ele chama de armadilha antifascista. E a gente finalmente volta para aquela frase provocadora lá do início. E aqui está, finalmente, a resposta para o nosso quebra-cabeça. A tal armadilha antifascista, na visão do autor, é que ao lutar exclusivamente contra o fascismo, os trabalhadores foram levados a se aliar com a democracia. E fazendo isso, eles não lutaram contra o Estado capitalista em si, mas só contra uma das formas dele, e acabaram, no fim das contas, fortalecendo a outra, a forma democrática. Então, a crítica toda pode ser resumida assim. O antifascismo foca numa forma política, não no sistema inteiro. Ele acaba criando uma aliança entre os trabalhadores e uma parte da burguesia. Ele desvia a energia da revolução para a defesa do próprio Estado. E o ponto crucial, ele consolida a ideia da democracia como um mal menor, o que, para o autor, impede qualquer chance de uma transformação social de verdade. Portanto, o texto nos coloca diante de uma escolha bem radical, sem meio termo. A verdadeira oposição não seria entre democracia e fascismo, que são vistos como duas faces do mesmo sistema. A única oposição real, nessa perspectiva, é entre o capitalismo, seja lá qual for a sua forma, e a revolução social. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final, bem provocadora. Se a gente aceita a premissa do autor de que defender a democracia contra o fascismo pode ser uma armadilha que, no fundo, fortalece o sistema, a questão que fica no ar é: como seria uma alternativa real? O que existe para além da escolha entre essas duas formas de Estado? É uma pergunta que o texto nos obriga a pensar.